Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um curso da Escola de Governo da Evoluta. Eu sou Charles Vinícius, consultor em gestão pública e especialista em gestão pública aqui do time da Evoluta, e hoje ministrando o curso ADIM e Reforma Administrativa, Manutenção dos Cargos Comissionados. Hoje nós trazemos esse tema bastante presente aí nos municípios, nas prefeituras, nas câmaras municipais, que os gestores, os prefeitos vêm sofrendo aí nos últimos anos, né? Os órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, têm atuado de forma mais ostensiva na fiscalização das leis de estrutura administrativa, nos cargos em comissão, nas funções, e tem nos últimos anos aí apresentado uma série de ações, apontamentos e inconstitucionalidades na legislação dos municípios, gerando aí bastante problema, desconforto nas administrações municipais. Então, os prefeitos têm enfrentado, né, dificuldade aí no provimento dos seus cargos, dificuldade na manutenção da sua equipe de governo, na manutenção da formulação das políticas. Então, nós vamos discorrer sobre esse tema aí, explicar um pouco mais sobre essas ações, o porquê elas estão acontecendo, o que os municípios podem fazer para se precaver e como atuar quando a gente recebe aí a ação judicial no município, como a gente conduzir uma reforma administrativa para resolver esse problema, para atender a justiça, né, para que o município mantenha-se aí na legalidade. Então nós falaremos também sobre a reforma administrativa, a metodologia, como conduzir uma reforma administrativa, a importância, os cuidados que devemos tomar, enfim, esse tema aí que é bastante sensível, mas ao mesmo tempo tão necessário aí nos nossos municípios e virou aí uma frequência no dia a dia dos gestores. Bom, primeiro vamos conceituar. Bom, primeiramente vamos conceituar, né, o que é a reforma administrativa, no que consiste, qual a diferença do plano de carreira, da reestruturação do estatuto, como que entra o magistério. Então, para entender isso, nós vamos dividir esse conjunto, né, em alguns pontos específicos para facilitar o entendimento. Então, a reforma administrativa nada mais é do que a reestruturação, né, da política e da legislação de pessoal do município. A reforma administrativa, como um todo, na modernização da estrutura administrativa, ela compreende a reestruturação do quadro de pessoal e da estrutura administrativa e hierárquica em si, e também a parte estatutária dos direitos e deveres, a parte do plano de carreira dos servidores e a legislação que tange aí o magistério, a guarda civil. Primeiramente, vamos entender a diferença entre eles, né? A reforma administrativa propriamente dita, ela vai ser instruída para fazer a revisão da estrutura administrativa municipal, então a criação ou unificação, divisão de secretarias, departamentos, setores. Então, inicialmente, nós vamos fazer essa estruturação, né, dos nossos setores administrativos e também toda a parte dos servidores, sejam eles efetivos, comissionados ou servidores efetivos que estão no exercício de função gratificada. Ela compreende desde as atribuições desses cargos, né, dos cargos efetivos, dos cargos em comissão, desde o quantitativo, carga horária, forma de provimento, os requisitos mínimos para investidura, entre outros que nós iremos abordar à frente. É bom nesse momento a gente ter em mente as outras legislações. Os municípios eles podem ter o seu vínculo, né, seletista e seguir a CLT, ou eles têm autonomia também pela Constituição Federal para terem o seu regime próprio, que nós chamamos aí, né, popularmente conhecido como o regime estatutário. O que abrange o Estatuto dos Servidores, no caso dos servidores estatutários? E é importante nós destacarmos que os municípios eles podem ter o regime jurídico de contratação estatutário, mas manter o regime de previdência sendo o regime geral de previdência, o INSS. Então, as regras trabalhistas
seguem aqui a legislação municipal, mas as regras previdenciárias de aposentadoria seguem lá no regime federal. Isso é muito importante destacar porque nem todos sabem dessa particularidade. O Estatuto dos Servidores, ele vai prever todo o regramento da vida funcional do servidor no município. Então, desde de admissão, concurso público, vai prever todos os direitos e deveres, por exemplo, regulamentar as férias, os afastamentos, licenças. Trabalharemos também sobre avaliação de desempenho, os critérios para o estágio probatório, dentre diversos cenários, né, que vão reger a vida funcional do servidor. Avaliação de desempenho, processo administrativo disciplinar, enfim. Esse regramento, essa dinâmica da vida funcional do servidor no município, ela vai estar presente no Estatuto. Já o plano de carreira, que é a outra legislação, essa vai tratar especificamente da evolução funcional do servidor, que hoje é moderno, né, pelo princípio da eficiência, está atrelado ao bom desempenho do servidor. Então, atrelado ao bom desempenho, ele vai progredir na sua carreira, trabalhar também os quinquênios, sexta parte, enfim. E as evoluções anuais com base, né, na avaliação de desempenho, na avaliação do servidor. Já o magistério é importante nós destacarmos porque também é um caso que tem uma particularidade. O magistério, ele pela Constituição Federal, ele tem a sua legislação própria. Então, o estatuto, o quadro pedagógico do magistério, ele também vai estar previsto em outra lei que é comum ser denominada de Estatuto e Plano de Carreira do Magistério. Então, é importante que a gente saiba que esse conjunto de legislação é o que rege aí a vida funcional, a relação entre os servidores no município, seja a prefeitura, autarquia, Câmara Municipal, enfim. Hoje nós abordaremos, né, especificamente a reforma administrativa, essa primeira etapa desse processo, a parte da estrutura organizacional e funcional. Por quê? Porque está aí o grande alvo das ações judiciais do Ministério Público. O que o Ministério Público tem apontado? Tem apontado irregularidades na atribuição dos cargos, na forma de provimento, muitas vezes até na forma de remuneração. Então, essa é a lei principal que nós precisamos trabalhar para fazer com que o município atenda às exigências legais, que esteja de acordo com as normativas constitucionais. Bom, aprofundando um pouco mais nas ações, né, o que é comum? É comum que a Promotoria de Justiça, primeiramente, estabeleça um contato com o município, quando ele percebe algum indício de irregularidade, então que oficie a Prefeitura ou a Câmara Municipal, para que preste informações, para que inicie um processo de revisão da sua legislação, para que comprove que aquele quadro de cargos em comissão ou função gratificada está de acordo com a lei, então vai sempre começar com o primeiro contato. A partir desse momento, em posse das informações que o órgão de controle receber, ele vai começar a tomar algumas atitudes, né? Seja ela tentar já resolver ali inicialmente, preliminarmente, com o órgão executivo ou legislativo, ou se não tem um contato, ou se não vê nenhuma iniciativa do poder público, o judiciário vai começar a instruir aí um processo de ação de inconstitucionalidade. Esse processo ele demora aí em torno de 6 meses, mas uma vez que ele é julgado e a gente não tem mais instâncias a se percorrer, o município precisa acatar, né, a determinação judicial. Então, uma vez que o município é parte de uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente não tem outro caminho a não ser fazer a revisão da legislação. E aí, esse é o momento que muitos gestores, né, muitos prefeitos, secretários, presidentes de Câmara, acabam ficando um pouco na saia justa, porque precisa fazer com que o dia a dia do município funcione, que as políticas cheguem até a população, que os serviços não parem, e os cargos em comissão, eles são fundamentais para que isso aconteça, né?
numa gestão, é fundamental que a gente tenha o equilíbrio entre os cargos comissionados e os cargos efetivos. A gente precisa de um núcleo de confiança, o núcleo principal de governo, para ajudar a formular as políticas e auxiliar os servidores efetivos, né, na realização, na execução dessas atividades. Então, muitas vezes o prefeito quando recebe, né, quando é parte de uma ação de inconstitucionalidade, ele para e pensa, nossa, então eu não posso mais ter servidor comissionado no meu município, eu vou perder o meu quadro de comissionados? E não é bem por aí, não é por aí. A Constituição, ela deixa bem claro, né, que o município, que o ente federado, ele pode sim e ele deve ter o seu quadro de servidores em comissão, desde que seguido as regras, né, que exerça a função de direção, de chefia, de assessoramento e que guarde ali uma certa relação de confiança com o chefe do poder. Então, não, o município ele vai sim poder ter a manutenção aí do seu quadro de servidores. Claro, precisa fazer um estudo bem embasado para ter uma legislação que atenda o que a Constituição de fato prevê, e aí sim o órgão de controle, o Ministério Público e muitas vezes até o Tribunal de Contas, eles vão entender também como uma situação regular e a situação estará pacificada. Então vamos entender um pouco mais como que funciona essa reforma administrativa, qual que é a metodologia. Meu município recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade, e agora? Quais são os próximos passos, né? Vamos entender como que a gente pode atuar aí junto ao município para garantir que o prefeito, que o gestor consiga, né, a manutenção dos seus quadros, a manutenção da prestação do bom serviço, do serviço de qualidade à população. Nós falamos um pouco aqui da ADIM, né? E o que é interessante, o que é importante se observar quando a gente começa a trabalhar aí para atender, para combater a inconstitucionalidade. É fundamental que a nossa estrutura administrativa, ela faça sentido, que as políticas públicas, elas se encaixem naquela estrutura, que essa estrutura ela seja eficiente, que ela de fato dê ao poder público as condições de atender a população e de aplicar da melhor forma os recursos públicos. Então nós temos aqui a proposição, sempre, né, que nós chegamos numa prefeitura, numa Câmara Municipal, que encontramos uma situação como essa, que a gente conversa com servidores, com secretários, as dores são geralmente parecidas, as ações são muito parecidas. Então a gente tem uma solução aqui que tem se mostrado muito eficaz ao longo dos anos, né? Porque uma vez aprovado o projeto, novo projeto, o órgão de controle ele vai continuar ali analisando, ele já vai novamente analisar para ver se o município atendeu de fato às exigências ou só maquiou ali o problema. E o que nós temos observado, né, nos nossos últimos trabalhos, nos últimos anos, é que aplicando essa metodologia, esse formato de execução, a gente tem conseguido aí projetos com segurança jurídica e que dão uma pacificada em relação ao controle externo. Então, o que é o grande diferencial que nós trazemos inicialmente, né? Implementar no município a divisão dos níveis hierárquicos. Então, a gente traz um modelo de gestão gerencial, que é uma metodologia antiga, que vem inclusive lá dos estudos de Bresser Pereira, do século passado, para adaptar à realidade municipal. Claro, as realidades municipais são muito diferentes, então municípios muito grandes, nos grandes centros urbanos, e municípios menores, mais afastados da capital. Então, cada município tem a sua realidade, mas esse é um modelo de gestão que ele é possível de ser adaptado aos municípios. Como que nós fazemos isso? Primeiramente, fazendo a implementação dos níveis hierárquicos de gestão. Nós juntamos os gestores e vamos pensar em dividir as funções aqui do nosso município. Nós teremos, então, a implementação dos níveis estratégico, tático e operacional, com uma divisão muito bem clara. O que são esses níveis, né? O que é essa divisão? É dividir os nossos servidores em núcleos muito bem determinados e funções muito bem determinadas.
Então, o núcleo estratégico, que é o primeiro, ele é focado em formular políticas públicas. Então, é um núcleo geralmente composto pelos secretários municipais e diretores municipais, aquele primeiro escalão dos servidores comissionados, que junto com o prefeito municipal é aquela equipe principal de pensar as políticas públicas no município, pensar em como a gente vai tirar as políticas do plano de governo do papel, como a gente vai atender a população da melhor maneira possível, como a gente vai garantir os direitos constitucionais aos cidadãos do nosso município. Então esse é o núcleo, digamos assim, pensante do município, o núcleo formulador de políticas públicas. Após esse núcleo, a gente estabelece o núcleo de funções táticas. Qual que é a função desse núcleo? É ajudar o núcleo estratégico a tirar do papel essas políticas. Então, se o primeiro núcleo formulou, discutiu, pensou em ideias estratégicas, esse vai ser o núcleo responsável por, no dia a dia, tirar isso do papel. Tem uma ideia, tem uma nova diretriz, o que eu preciso fazer? Planejar uma reunião com um certo grupo, agendar uma reunião com o governo federal, fazer uma reunião tática com gestores da iniciativa privada. Como fazer? Esse é o foco do nível tático, que geralmente, é composto por funções gratificadas. Então a gente cria aí na estrutura do município a figura da função gratificada, como que é a forma de provimento? O gestor municipal, o prefeito, ele escolhe dentro do seu quadro de servidores o servidor que vai ocupar essa função. Então, por exemplo, coordenador do setor de licitações, eu escolho entre os meus servidores do quadro alguém para ser designado para essa função gratificada e executar ali essas funções táticas do como fazer, de como tirar essa política do papel. E por último, a nossa última divisão, o núcleo operacional. E esse sim é composto por servidores puramente efetivos. Os servidores que vão realizar as funções operacionais, é quem de fato vai executar no dia a dia as políticas. Então são os médicos, o auxiliar administrativo, professores, todo esse pessoal efetivo que no dia a dia propriamente executa essas atividades que foram primeiro planejadas, depois pensadas em como executar e aqui o núcleo que realmente executa. Por que essa divisão? Porque essa divisão muito bem clara, muito bem estabelecida no município, no órgão público, ela vai facilitar com que a gente siga o direcionamento da Constituição Federal. Cada um vai desenvolver as funções a que de fato foi concebida. Então as funções de direcionamento e chefia, elas vão estar aqui no nível estratégico, as funções de chefia vão estar aqui no nível tático e as funções burocráticas, rotineiras, de fato, vão estar no nível operacional. E a partir desse desenho, o que a Evoluta propõe? A partir desse desenho é que nós desenvolvemos aí esse novo quadro de cargos comissionados. Então repare que aquele quadro inicial que foi definido como inconstitucional, nós podemos de fato até passar a régua e deixar ele para trás. Vamos conceber esse novo quadro de cargo a partir da nossa estrutura administrativa ideal, a partir da estrutura administrativa que nós julgamos que é a essencial para prestar os melhores serviços para a população. Então, se nós temos uma estrutura enxuta, inteligente, eficiente, aí nós vamos pensar nos servidores que vão comandar, que vão dirigir cada unidade administrativa dessa. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Nós teremos uma secretaria de administração. Então, nós teremos o secretário municipal, abaixo teremos, por exemplo, um departamento de aquisições públicas. Podemos ter aí um cargo comissionado de diretor de aquisições públicas e talvez ele esteja dividido entre algumas unidades. Setor de compras, setor de licitação, setor de almoxarifado. E essas unidades, aí nós teremos as funções gratificadas. Então, nós podemos ter servidores efetivos sendo designados pelo prefeito, pelo gestor, para exercer aquelas funções. Enfim, nós temos esse novo desenho, que esse é um desenho que faz sentido com o que eu quero entregar para a população, com o que o município precisa entregar para a população,
e a partir dele que nós vamos desenvolver esses cargos. E aí todos esses cargos, as atribuições, elas vão ser certeiras, pontuais. Então eles de fato precisam existir. Depois, futuramente, fica fácil de mostrar para o órgão de controle que esse cargo é necessário. Eu preciso desse cargo em comissão para me ajudar a formular uma política pública, porque aquela função tática vai tirar do papel e o meu servidor efetivo vai executar isso. E aí a gente mostra uma cadeia da formulação da política pública até a sua conclusão e os atores, né, os cargos, sendo fundamentais para isso acontecer. Então, essa é uma metodologia principal e fundamental, né, para nós desenvolvermos aí uma estrutura que é segura, que dê confiança e que faça sentido para o município. Mas é só a gente desenvolver essa estrutura para a gente ter uma lei robusta, uma lei segura, uma lei que atenda à Constituição? Não. Nós buscamos, na verdade, né, sempre atrelar a nossa reforma administrativa às melhores práticas municipais. Então, como nós estamos em vários municípios, auxiliando os gestores, batendo papo, conversando, aprendendo várias situações, nós buscamos sempre trazer o que de melhor tem os municípios para aplicar na nossa reforma administrativa. Então, nós, por exemplo, sabemos que o órgão de controle, ele costuma ter um preconceito com cargos de assessor, cargos de assessoramento. Então, muitas vezes a gente vê um assessor estratégico da saúde. O órgão de controle, ele já não tem enxergado com bons olhos esse cargo, então já a nomenclatura já lhe parece estranha, porque ele entende que no município, principalmente no município menor, não tem essa estrutura toda de assessoramento. Então aqui na nossa reforma que nós vamos propor, a gente já vai tomar cuidado para não ter esse nome. Não é que essa função ela não vai existir, às vezes ela exista, mas talvez seja mais interessante do ponto de vista legal esse cargo ser, por exemplo, um secretário adjunto da saúde ou um diretor de comunicação da saúde, com funções mais bem detalhadas, mais bem descritas, para o órgão de controle conseguir entender isso da melhor forma e sim entender a importância, né, desse cargo ou dessa função. Nós sempre trabalhamos também, né, é fundamental, na verdade costuma ser o foco de análise do controle, do órgão de controle externo, as atribuições dos cargos, para ver se realmente esses cargos em comissão, eles têm funções de direção, chefia e assessoramento, e que hoje nós até já abrangemos, né, de gestão, de coordenação, de fiscalização, enfim, essas funções mais de pensamento estratégico e tático. Então nós temos uma metodologia, na verdade nós desenvolvemos uma metodologia própria, né, de criação dessas atribuições, de forma que ali naquele rol das atribuições não tenham funções puramente burocráticas ou rotineiras, que são as funções, né, dos servidores efetivos. Então, elaborar descritivo por descritivo, cargo a cargo, caso a caso, observando as particularidades, é fundamental. E além disso, né, na nossa proposta de descritivos, nós temos lá a descrição sumária, que ali é fundamental porque nós fazemos um paralelo de fato com o organograma. Então, vou aqui dar um exemplo. Um cargo de diretor de licitação novamente. Nós vamos fazer uma síntese ali do que é esse cargo. Então, nós vamos colocar cargo de direção em nível hierárquico estratégico, responsável por auxiliar o gestor a formular as políticas de aquisição pública. Então, quando o órgão de controle, ou até mesmo a população, o legislativo, quem estiver fiscalizando, quiser entender o porquê desse cargo, ali já tem uma síntese que vai remeter lá ao nosso organograma, à nossa estrutura administrativa, mostrando o porquê desse cargo existir, qual a sua função. É primordial também, nesse processo da reestruturação, nós observarmos os critérios de admissão, né? Então é fundamental que a gente crie uma escala de escolaridade ou de experiência para a lotação desses cargos. Então, se nós temos um primeiro nível de comissionado, de diretor, um segundo nível de gestor,
o interessante é que para esse primeiro nível seja exigido pelo menos o ensino superior, para que as pessoas que forem ocupar aqueles cargos tenham nível superior. Nesse segundo nível, de repente o ensino médio. Claro, a gente mostrar que a gente está buscando cada vez mais pessoas capacitadas, servidores capacitados para desenvolverem, para gerirem, lidarem com os recursos públicos. Meu município é menor, de pequeno porte, está mais afastado dos grandes centros, a gente tem muita dificuldade em encontrar pessoas de nível superior, então nada impede. O importante é a gente mostrar a boa vontade. Então, o primeiro nível, vamos colocar ensino médio, e o segundo nível, ensino fundamental. E, se possível, vamos atrelar a isso experiência anterior, experiência na área. Então, são critérios que são importantíssimos que estejam ali presentes, né, nos requisitos de admissão, para mostrar que a gente está buscando pessoas capacitadas e que esses cargos, de fato, eles vão servir para aquela nossa ideia, aquela metodologia de formulação das políticas, do nível estratégico, tático e operacional. É fundamental também, ainda, né, sobre essa questão, a gente definir muito bem os quantitativos. Então, como nós criamos cada cargo específico para gerir um setor, é importante que o quantitativo seja um. Então, se eu tenho apenas um setor de aquisições, que eu tenha um diretor de aquisições, e assim sucessivamente. Questões como carga horária, sempre precisa estar muito bem descrito. Por quê? Os cargos em comissão, eles estão à disposição, eles têm a carga horária livre, porque eles estão à disposição da administração, a natureza deles é essa. Então é muito, muito importante que isso esteja descrito em lei e que também nada impede que você estabeleça uma carga horária mínima. Então meus cargos comissionados, eles vão ser à disposição, mas com um mínimo de 30 horas semanais, um mínimo de 40 horas semanais. Tudo isso precisa estar muito bem descrito ali no nosso corpo legal, né? Enfim, a gente pode falar aqui sobre N detalhes que são fundamentais, né? São fundamentais para uma boa reforma administrativa, mas é sempre nisso de observar as melhores práticas, observar o que o órgão de controle tem apontado e buscar não infringir novamente, não ir por esse caminho. Eu acho que para sintetizar um pouco mais, né, nós vamos trazer aqui alguns exemplos, alguns casos concretos que vai fazer mais sentido, mas é importante também, ainda nesse momento, embora nós estejamos falando sobre cargos em comissão, né, esse é o foco aqui do nosso curso, como os prefeitos manterem os seus cargos comissionados, ou seja, manter o seu quadro de cargos comissionados frente a uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós não podemos deixar de falar sobre os servidores efetivos. É fundamental que nessa lei a gente também olhe para os servidores efetivos. A mesma metodologia de atribuições, padronizar também as atribuições, os quantitativos, carga horária. Então, se um servidor tem 20, outro 30, executando as mesmas tarefas, precisamos buscar dar uma modernizada no quadro dos efetivos, dar uma modernizada geral nesse quadro. E por quê? Porque se nós estamos partindo do princípio que nós precisamos do nível estratégico, do nível tático e do nível operacional para a nossa ideia, para o nosso modelo gerencial funcionar, nós não podemos deixar ele de fora, senão não vai fazer sentido essa metodologia que nós estamos implementando, né? Então, é importante que no momento de planejar uma reforma administrativa, de executar ou de contratar ideias, é fundamental que os servidores efetivos estejam ali nesse bolo para que a gente faça um trabalho de modernização muito mais profundo e que vai garantir para o gestor, para o prefeito, um resultado muito mais satisfatório ao longo aí da sua gestão na aplicação dessas novas ideias. Bom, vamos para um caso concreto, né? Uma atuação da empresa Evoluta em um projeto específico em um município, que é um caso bem interessante para nós trazermos aqui para o nosso curso.
Uma certa vez nós fomos contratados, né? Nós participamos de uma licitação e vencemos um processo para atuar numa reforma administrativa na Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo. Eu acredito que em 2021 ou 2022, não me recordo muito bem agora a data. Participamos da licitação, vencemos e fomos, né, na nossa primeira reunião no município para entender aquela realidade, para nos apresentar, para começar, né, a execução desse trabalho. Como seria, qual seria a característica. Para nossa surpresa, porque não estava no termo de referência, a gente não tinha ainda feito um estudo mais aprofundado da legislação, o município tinha passado por uma ação direta de inconstitucionalidade muito forte, muito abrupta, e tinha um termo de ajustamento de conduta, um TAC, para se fazer a modernização administrativa, a revisão do quadro de pessoal, mas isso foi passando ao longo das gestões e não foi feito, né? Um prefeito deixou para o outro, não teve tempo, a conjuntura não permitiu, enfim. O prefeito que estava assumindo, né, pós-eleições, se deparou com uma situação de que todos os seus cargos em comissão foram declarados inconstitucionais e derrubados. Tinha passado já a modulação de efeitos ali, tinha um TAC, ele não podia mais nomear ninguém, nenhum servidor em cargo em comissão. Então, imagina, né, para vocês, gestores municipais, prefeitos que sabem a dificuldade aí do dia a dia, o que não estava passando essa prefeitura, o que não estava passando esse prefeito. Então, ele basicamente estava com a sua equipe de secretários municipais e servidores efetivos que eram parceiros da gestão e que estavam ali auxiliando, né, na gestão, mas juridicamente sem nenhuma cobertura, ninguém tinha responsabilidade efetiva ali sobre algumas ações. Então ele explicou para a gente, né, essa situação bastante desesperadora, bastante complicada, complexa, e estava na mesma situação, não sabiam se poderia ter esses cargos, e nós explicamos que o município sim, ele pode ter o seu quadro de servidores em comissão, a função deles, enfim. E iniciamos, né, o nosso trabalho aí a partir da análise da ação, análise da ADIM, de toda a documentação, da legislação de pessoal do município, buscando, né, buscando soluções aí para esse problemão aí, esse fundo do poço, basicamente. Enfim, após, né, a análise que nós fizemos, a nossa análise jurídica, a gente sempre faz uma análise jurídica bastante aprofundada, né, nós temos aí os especialistas, os advogados que já têm bastante experiência na área, e constatamos que a irregularidade ali é porque as atribuições todas, elas eram muito antigas e elas não estavam de fato de acordo com a Constituição. Então tinham muitas ali ações de executar tarefas, de elaborar, enfim, atribuições burocráticas que são de servidores efetivos do nosso núcleo operacional. Então nós mostramos para o prefeito, para a sua equipe, né, que tínhamos ali uma solução que seria esse novo desenho, né, essa proposta que eu apresentei para vocês, e que era possível sim a gente restabelecer ali um certo quadro de cargos em comissão. Bom, como ele tinha muita urgência, né, que ele precisava logo, ele estabeleceu 4 cargos que ele precisaria de imediato, que seria fundamental para a administração não parar, para continuar ali oferecendo um bom serviço à população. Então nós fizemos inicialmente, né, uma força-tarefa para fazer um projeto de lei e criar 4 cargos principais, mas ali já criando regras de transição para um estudo de reforma administrativa, para o que a gente pretendia, deixando bem amarrado com o legislativo, e mandamos o projeto para a Câmara. Bom, o projeto foi aprovado, nós defendemos, explicamos muito bem a metodologia, o porquê, né, mas todo mundo tinha ali muito receio, tanto os vereadores de votarem, quanto o corpo técnico também de dar o parecer favorável, porque, né, era uma situação complexa, era um TAC, então o pessoal fica ali com certo receio. Mas enfim, foi aprovado e depois de 15 dias, um mês, houve uma denúncia, né, ao Ministério Público, alguém denunciou que estaria descumprindo o TAC e a promotoria fez o pedido de informações, nós juntamos a defesa, a resposta
e analisaram e perceberam que, de fato, os cargos que foram criados ali eram cargos que realmente guardavam ali a proporção de confiança, de direção, chefia, assessoramento, e o inquérito foi arquivado, o que deu para a gente, inclusive, uma segurança para continuar o trabalho nesse sentido. Enfim, depois disso nós trabalhamos com calma, né? Fizemos aí todo esse redesenho do município, então como era uma situação até de terra arrasada, digamos assim, conseguimos até quase que partindo do zero fazer uma nova estrutura. O prefeito optou por uma estrutura mais enxuta, onde tinha um nível de servidores comissionados e gestores com função gratificada ali, auxiliando esse núcleo estratégico principal. Bom, lá nós avançamos também na criação de diversos órgãos de controle, que é muito importante, setores como auditoria, corregedoria, estruturação da ouvidoria, separação muito bem da procuradoria municipal, para mostrar o comprometimento do município também com o controle interno, com compliance, com a conformidade, né, com a legislação. Isso foi muito importante também. Então evoluímos, fizemos aí essa reestruturação administrativa, reestabelecemos um quadro de cargos em comissão que o prefeito conseguiu trabalhar muito bem, conseguiu montar a sua equipe e de fato tirar do papel as suas políticas, o que ele prometeu para a população, né, no seu plano de governo. Então, essa validação foi muito interessante, que nós partimos de um cenário muito complexo politicamente, juridicamente e técnico-administrativamente também, e conseguimos um projeto de bastante relevância. Tanto é que após isso nós fizemos também esse mesmo trabalho, né, esse trabalho parecido no Legislativo e até também na autarquia que eles tinham lá, o Departamento de Águas, para ficar então uma legislação bastante uniforme. Claro, depois disso houve a reanálise, né, do órgão de controle, que pegou toda a legislação, estudou, mas sem nenhum apontamento. Claro, tirou algumas dúvidas, explicamos, sempre, né, partir daí com uma linha de defesa muito bem fundamentada, mostrando o porquê eu preciso desse cargo, por que ele é importante, por que ele é em comissão, ou por que ele é uma função gratificada, mostrando a importância dele para a execução da política, para tirar uma política pública do papel, para atender com qualidade a população. Então, esse é um caso bastante interessante que abrange, né, que abrange essa nossa ideia aqui do porquê fazer uma reestruturação por esse caminho, do porquê mudar e como manter aí os nossos cargos em comissão. Enfim, esse primeiro curso, né, nós buscamos trazer aqui uma introdução mais sintetizada, claro, desse tema importante, mas principalmente com o intuito de mostrar a você, gestor, a você, prefeito, que a ação de inconstitucionalidade a gente acata e trabalha para reverter, para anular a inconstitucionalidade. Então não precisa já achar que não tem volta, que eu vou perder os meus cargos, não é por aí. Claro, precisa ser feito um trabalho sério, um trabalho bem embasado, um trabalho com metodologia, algo que vá te dar segurança, algo que vá mostrar ao órgão de controle que você está comprometido com a gestão, que você está comprometido com a legalidade, e aí sim nós teremos um quadro bastante enxuto, um quadro bastante legal, que faça sentido para a realidade deste município em específico. Nós gostamos sempre de destacar também, e isso acho que não pode sair da perspectiva, né, que a reforma administrativa ela não acaba na lei. Primeiro, ela não começa também na elaboração, né? A reforma administrativa ela começa assim que a nova gestão é eleita, porque ele começa a identificar particularidades, potenciais, servidores que têm uma propensão em auxiliar, pensar políticas públicas em certas áreas, então ele já começa ali uma reforma informal. A parte da execução do projeto consiste também em identificar essas potencialidades, identificar setores que são chaves, servidores que são chave para a administração e potencializar, né, essa ação. E o pós-aprovação legal, ele é muito importante também. É muito importante que
o setor de recursos humanos esteja muito bem alinhado ao que foi desenvolvido, porque é necessário que se faça as novas portarias de nomeações dos servidores em comissão, as portarias de designação dos servidores em função gratificada, que faça a lotação de todos os servidores efetivos nas suas respectivas unidades administrativas. O ideal é que todas as unidades administrativas que nós criamos naquele organograma tenham servidores efetivos, tenham servidores lotados. Então, é um trabalho que ele continua. Isso para quem quer colher bons resultados e não quer apenas, né, atender às exigências legais. E também é importante que ele seja complementado com aquelas legislações que nós citamos inicialmente. No caso do município que é estatutário, fazer a revisão desse estatuto, ver se esse estatuto não está defasado. A gente tem muita mudança, muita atualização, muita coisa a se modernizar. Alguns estatutos são próximos ali da revisão constitucional, então muita coisa, a Constituição já mudou muito, e essas atualizações muitas vezes elas precisam serem trazidas aqui para o município. É fundamental também que a gente estabeleça um plano de carreira para os servidores, que o servidor público ele tenha a perspectiva de crescimento, de evolução salarial, para que ele seja mais comprometido com o serviço público. Às vezes a gente tem muitas vezes a figura do servidor que não é muito comprometido, que só faz o seu básico, e tem os dois lados da moeda. Às vezes é porque nós não estamos dando oportunidade de crescimento, dele mostrar o serviço, e nós sempre propomos, né, esse plano de carreira, essa evolução atrelado à avaliação de desempenho, porque aí a gente de fato potencializa o bom servidor. Quem quer crescer, vai crescer. Agora, a gente consegue até penalizar aquele que não está comprometido com a coisa pública, porque é muito nobre a causa pública, né? Então, hoje é inadmissível que a gente tenha pessoas ali que não estejam comprometidas em otimizar os recursos públicos e entregar os melhores serviços para a população. Então, são legislações que vão ser complementares e que são fundamentais também para nós termos aí um bom sistema de gestão de pessoal no município, uma estrutura que faça com que as políticas funcionem, que as ideias saiam do papel e que a população seja muito bem atendida. Bom, pessoal, nós tentamos aqui, né, sintetizar então o que é a reforma administrativa, entender que o município recebeu, é parte de uma ação judicial, de uma ação de inconstitucionalidade. É importante destacar que talvez a gente não precisa esperar ela ser julgada. Recebeu, foi notificado que você é parte de uma ação judicial, já vamos começar esse processo de revisão, processo de modernização, porque é um processo lento também, não é um processo rápido, é muito complexo, exige debate, exige validação. Então vamos começar já a atuar, começar a preparar o projeto e vai respondendo à ação. Geralmente a gente está tendo modulação de efeito nessas ações, e a modulação de efeitos tem saído aí em torno de 60 a 120 dias. Então você esperar uma decisão judicial, que depois você vai ter 60 a 120 dias para trazer soluções, pode incorrer aí num projeto que não fique com essa excelência toda que a gente busca, com essa potencialidade toda que a gente pode trazer, né, para a nossa máquina. Então é fundamental já ir trabalhando, e no momento de definir uma reforma, como fazer, o que licitar, ou como eu vou fazer internamente, é importante isso, trazer uma metodologia já validada, uma metodologia que faça sentido, atrelar os seus cargos em comissão à estrutura existente, trabalhar muito bem as atribuições, os requisitos de admissão, depois trazer também os servidores efetivos para essa discussão, trazer ali as funções gratificadas, definir muito bem os critérios, definir a forma de remuneração, né? Muitas vezes a gente não tem clareza de como é a forma de remuneração, isso é muito importante também, até para que os cálculos de impacto orçamentário e financeiro sejam bastante precisos e bem feitos, e depois fazer todo esse processo aí, técnico, jurídico e político, né? que é um processo também político, trabalhar muito bem para a gente ter uma nova legislação e aí sim atender todos os preceitos constitucionais que nos são impostos, né?
e, claro, se possível também trabalhar a demais legislação aí de pessoal. Tendo isso, seguindo esses passos, enfim, trabalhando dessa forma, vocês terão aí com certeza uma legislação segura, uma legislação eficiente, que vai propiciar aí tranquilidade para trabalhar, mão de obra qualificada e eficiente para auxiliar na tomada de decisão e execução das políticas, e tranquilidade, né? Porque ninguém aguenta também ficar o tempo todo respondendo a ação, respondendo à Câmara Municipal, o tempo todo aí tendo questão trabalhista, judicial, por falta aí de uma legislação muitas vezes moderna, muitas vezes até compilada. Não dá para o RH ficar analisando 10, 15, muitas vezes 20 leis para entender um direito, para entender um benefício. Então a gente tem que ter essa legislação sempre atualizada, sempre moderna, para garantir uma gestão eficiente aí. Lembrando, né, os recursos humanos eles são fundamentais para qualquer instituição. No serviço público não é diferente. Sem ele a máquina vai estar um pouco travada, muitas vezes você prefeito, você presidente da Câmara Municipal, representante da autarquia, não vai conseguir tirar do papel ali todas as suas ideias, todas as suas políticas que, né, planeja executar aí ao longo do mandato. Então, em suma, é isso, né? Claro, nós sempre estamos aí à disposição para bater um papo, para aprofundar esse assunto, explicar com mais calma, né, com mais detalhamento essas etapas, essas ideias, e auxiliar você, gestor municipal, prefeito, secretário municipal, a enfrentar esse processo de inconstitucionalidade da melhor forma possível, evitando desgaste, evitando tensões políticas e alcançando aí um resultado bastante satisfatório ao fim do seu mandato. É isso, muito obrigado a todos, eu agradeço quem participou desse curso, as perguntas, todas as participações especiais, e estamos sempre à disposição, claro, sempre mais informações no site da Escola de Governo da Evoluta, evoluta.adm.br. Um abraço e até o próximo.